Carta aos Romanos, capítulo de número 3. Quero ler a partir do verso de número 23. Você vai procurando aí, eu quero ser grato a Deus. Agradeço primeiramente ao Senhor pela oportunidade de vida. Também louvo a Deus pela vida do pastor Adalto, de toda a coordenação geral da mocidade, nosso irmão Leandro. Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida do pastor local, pastor Isaías, pela confiança da responsabilidade. Pastor Juraci, que está ausente, já foi justificado a sua ausência. E por último, mas não menos importante, agradeço também a liderança local. Irmão Tiago, irmã Juliana, Deus abençoe, foi quem estendeu o convite para a gente. Eu sou grato ao Senhor por estar com os irmãos aqui. Os que encontraram o texto, digam amém. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Só até aí. Feche sua Bíblia, pode sentar. A oração já foi feita. Meu desejo para esta noite é que Deus, de alguma forma, use esse tempo que nós vamos passar juntos aqui para contribuir para o aperfeiçoamento da igreja e, quiçá, da salvação de vidas aqui no bairro do Riviera. Meus irmãos, o texto lido está na carta aos Romanos. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, também chamado de apóstolo dos gentios e apóstolo das missões. A ocasião em que Paulo escreve a carta aos Romanos foi ao cabo da sua terceira viagem missionária. Alguns acreditam que ele estivesse em Éfeso, porém o mais provável é que Paulo estava em Corinto, hóspede na casa de Gaio, quando ele escreveu a carta à igreja de Roma. Fazendo um breve panorama dessa carta, do contexto dessa história, Paulo escreve aos Romanos com o objetivo de conquistar o apoio dessa importante igreja para sua nova empreitada, para sua nova visão missionária. No capítulo 15, no versículo 23, Paulo vai dizer que, estando sem campo de atividade, ele ergueu os olhos ao norte de Roma, e o desejo dele agora é partir para a Espanha, o limite ocidental da época, para anunciar a Cristo ali. O que Paulo queria é pregar a Cristo aonde ninguém havia pregado. E a carta aos Romanos nada mais é do que um prenúncio da sua chegada. Paulo está preparando a igreja de Roma para o dia da sua chegada, e isso acontece posteriormente, quase 3 anos depois da escrita desta carta. Apesar de Paulo não chegar da maneira que ele queria, ele chega preso em Roma. Porém, o objetivo dele é alcançar o apoio financeiro, moral e espiritual da igreja de Roma. A igreja de Roma ficava em um lugar estratégico, e o que dá a entender é que Paulo queria usar essa igreja como igreja base para suas missões, e por estar mais perto da Espanha, o que dá a entender é que Paulo queria ir e voltar de Roma para a Espanha. Então o plano do apóstolo é sair da onde ele estava, de Corinto, levar uma oferta à igreja da Judéia, dali passar em Roma, desfrutar um pouco da companhia e dos dons dos romanos, e depois partir para essa visão missionária na Espanha. O que Paulo sabia é que Roma não iria apoiar qualquer missionário. Além do mais, havia algo em desfavor do apóstolo, porque os judaizantes da Galácia estavam espalhando falsos boatos acerca da pregação de Paulo e acerca da sua teologia. Então, nesta carta, Paulo, além de conquistar o apoio de Roma, ele tem que refutar os falsos boatos acerca da sua pessoa.
O que diziam de Paulo é que ele estava indo para os gentios, estava enfraquecendo o cristianismo para uma boa conveniência com as igrejas gentílicas. O que Paulo pregava basicamente era que a salvação era pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e sem as obras da lei. Os judaizantes, que na sua maioria eram discípulos dos fariseus, convertidos a Cristo e também eram judeus zelosos, o trabalho deles era simplesmente entrar no lugar onde Paulo entrava, e depois que Paulo fundava a igreja, estabelecia a igreja, o papel desses judaizantes era perverter o cristianismo que Paulo havia pregado. Era colocar separação no meio da igreja em que Paulo havia fundado, havia plantado. Basicamente o que eles faziam era entrar na igreja e dizer: olha, o que Paulo pregou para você foi um evangelho incompleto. O homem é salvo sim pela graça, é salvo sim mediante a fé em Cristo Jesus, mas e a lei de Moisés? E os mandamentos? O que nós vamos fazer com isso? Para vocês ser salvos, vocês têm que crer em Jesus, mas é só metade do caminho. Vocês precisam observar a lei de Moisés. Era tudo o que os judaizantes faziam. Por isso, no capítulo 20, no versículo 29 de Atos dos Apóstolos, Paulo, quando está se despedindo, naquela dramática despedida dos presbíteros de Éfeso e Mileto, ele diz para aquela igreja: eu sei que quando eu sair daqui, virão falsos profetas, virão como lobos e penetrarão o rebanho e não pouparão as ovelhas. É o que Paulo dizia, é o que Paulo temia, porque o que ele pregava era despregado por essas pessoas que não haviam entendido o evangelho que Paulo pregava. Por isso ele tem que escrever aos romanos, porque apesar de nunca ter estado lá pessoalmente, ele sabia que era conhecido pela igreja de Roma, e a igreja de Roma já havia ouvido os falsos boatos acerca de Paulo. Esse aí não é um apóstolo genuíno, ele não é um dos 12, nem apóstolo é de verdade. E agora Paulo tem que refutar essas ideias, tem que apresentar o seu evangelho, e o que ele faz aqui é lindo, porque a carta aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Alguns que atribuem como sendo o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Quando ele escreve esta carta, que é a carta mais poderosa do Novo Testamento, ele está nesse contexto. Ele tem que refutar os falsos boatos e ainda pregar o evangelho que ele havia pregado já há 25 anos. Ele tem que expor de maneira sistemática o que ele pregava. E essa carta aqui é excepcional. Talvez o livro da Bíblia que mais tenha surgido comentários. Há uns quase 50 anos atrás, um pastor galês, Dr. Martin Lloyd-Jones, inicia a sua mensagem na carta aos Romanos e termina 12 anos depois. Então, o meu objetivo hoje é compactar o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 em pouco menos de meia hora. Essa é a missão para hoje. O que Martin Lloyd-Jones fez em 12 anos, vou tentar fazer para os irmãos aqui em meia hora. Muita pretensão, mas eu vou tentar. Dito isto, Paulo inicia a sua carta, e eu quero pregar baseado aqui em 3 grandes verdades acerca da urgência do evangelho. Nós estamos aqui em uma cruzada evangelística. O que nós queremos é anunciar a Cristo àqueles que ainda perecem. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve de maneira sistemática qual é o evangelho de Cristo. E baseado nesses 3 capítulos, eu quero pregar sobre 3 grandes verdades urgentes do evangelho. Primeira verdade: todas as pessoas receberam o conhecimento de Deus. No capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo vai dizer à igreja de Roma que todas as pessoas no mundo todo conhecem a Deus, receberam um mínimo de informação para se crer em Deus. Verso 18 do capítulo 1: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles. Deus lhe manifestou. Verso 20:
Porque tanto os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, são claramente vistas desde a criação, sendo percebidas por meio das coisas criadas. Por causa desse conhecimento, tais homens são indesculpáveis. Não há desculpa para ninguém. Todos conhecem a Deus, é a grande verdade da Bíblia Sagrada. Não há um ser humano debaixo do sol que não tenha oportunidade de conhecê-lo. Deus fez de si uma revelação própria. Ele se revelou para a humanidade. De que maneira? De maneira natural, é o que Paulo está dizendo a partir do verso 19. O que se pode conhecer de Deus já está revelado. O seu poder, a sua divindade está claramente vistas. Pode ser observada através das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo, está confirmando o Salmo 19. Bastava olhar para a natureza, bastava olhar para a criação, uma simples observação nas coisas criadas, já seria suficiente para o homem acreditar que Deus existe, e que existe um arquiteto do universo que criou todas as coisas. O Salmo 19, versículo 1 vai dizer que os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O verso 3 diz: sem fala, sem linguagem e sem que ouçam as suas vozes. Verso 4: é ouvida por toda a expansão da terra, e até os confins da terra as suas palavras. O que Paulo está dizendo é que tais homens que ainda não foram alcançados pela pregação do evangelho, ainda assim são indesculpáveis, porque já receberam o conhecimento acerca de Deus. O que Paulo está dizendo é que bastava um olhar sobre a criação para entender que ela não é obra do acaso. Há uma modinha hoje na internet, principalmente entre os jovens, está sendo popular entre os jovens ser ateu. Ser ateu hoje em dia virou modinha na internet. Dizer que Deus não existe, que o universo é obra do acaso. É preciso ter mais fé, é preciso ter mais confiança de acreditar que tudo que foi criado foi obra do acaso, do que acreditar que alguém fez tudo isso de propósito. A ciência fala acerca da sintonia fina, ou seja, na criação, a terra foi um lugar, um recipiente propício para ter vida. Se ela fosse alguns quilômetros mais perto do sol, ela não teria condições de ter vida, porque seria quente demais. Se ela fosse alguns quilômetros mais afastada do sol, também não teria condições de vida, porque seria frio demais. Ou seja, parece que alguém de propósito colocou o planeta Terra no lugar exato para ter vida, no lugar exato para se criar alguém. Se você acredita que isso é obra do acaso, continue nessa tolice. É o que Paulo vai dizer: são tolos que obscureceram o seu coração, são tolos que não conseguem enxergar que Deus é o Criador de todas as coisas. Por tais coisas, são esses homens indesculpáveis diante de Deus. Santo Deus. A natureza por si só, a revelação que Deus fez de si na criação, é esplêndida. Olha ao seu redor, olha a exuberância deste mundo, olha os lugares turísticos deste mundo, olha só a formosura da criação, nas florestas, cores vibrantes. Quem colocou essas cores lá? Quem rege as regras do universo, que a ciência luta para tentar conhecer e nunca vai conseguir? Olha para a flora e a fauna, a vida pujante dela. Alguém fez isso de propósito, alguém desenhou isso de propósito, alguém colocou a cor vibrante do sol, os astros do cosmo. Santo Deus. Olha a complexidade da vida, a complexidade do ser humano. Há quem diga que todos os vasos sanguíneos do nosso cérebro, se fossem esticados, daria para dar 2 voltas no mundo. O cérebro tem uma capacidade muito superior ao computador mais capacitado do mundo.
Você consegue distinguir, o cérebro humano consegue distinguir de mais de 100 bilhões de cheiro e aroma. Ele processa mais informação do que qualquer outro computador junto. É a complexidade da criação de Deus, do homem, a coroa da criação. A ciência diz que existem por aí afora no universo mais de 100 bilhões de galáxias como a nossa, com mais de trilhões de estrelas cada galáxia. Tudo isso debaixo de uma complexidade absurda. Tudo isso medido milimetricamente. É o conhecimento que ele já tem. É o conhecimento que essas pessoas que estão aí fora já têm. Eu não vim aqui te alisar, ouvinte da palavra de Deus e dizer: Deus é amor, Deus está te chamando, apesar de ser verdade. O que a Bíblia está dizendo é que você não tem desculpa. Bastaria observar a natureza e ver que existe um Criador. É o que Paulo está dizendo. E é a grande verdade aqui que eu prego. E isso nos leva à segunda grande verdade. Se a primeira verdade é todo mundo tem um conhecimento de Deus, a segunda é todos rejeitaram esse conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Verdade número 2. Todos rejeitaram o conhecimento de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É o que fizeram do conhecimento que receberam acerca de Deus. Segunda grande verdade: todos rejeitaram o conhecimento verdadeiro de Deus. Paulo está falando dos pagãos, dos gentios aqui no capítulo 1. Daqui a pouco ele vai explodir contra os judeus também. Parece que eu ouço a assembleia dos judeus em Roma dizendo amém a cada palavra que Paulo escrevia. Estão dizendo isso mesmo, esse povinho aí, esses gentios, esses pagãos, coloca eles no lugar dele. Eles não têm lei, não têm Deus, nós somos judeus, nós repousamos a lei, foi para nós que Deus revelou os seus oráculos. Isso mesmo, Paulo, esse povo é ignorante, esse povo obscureceu o coração, estão idolatrando figuras humanas corruptíveis, de répteis, de aves e de quadrúpedes. É o que está dizendo a carta aos Romanos. Parece que eu ouço os judeus batendo palma para Paulo a cada palavra, a cada condenação, a cada acusação entregue ao mundo gentil. Mas no capítulo 2 ele explode também contra os judeus, no versículo 17. E você, judeu, que se repousa na lei, que se diz ser o guia dos cegos, o mestre de crianças, a luz para aqueles que estão em escuridão, você que ensina que não deve furtar e peca naquilo que você prega, você tem que se ensinar a si próprio, que Paulo está dizendo. Que vantagem tem o judeu pela circuncisão, pelas obras da lei? Isso não vale nada. Olha o que vocês estão fazendo com a verdade de Deus. Não é só os gentios que estão deturpando, porque no versículo 18 a palavra detém é justamente a ideia de sufocar a verdade de Deus, de abafar a verdade de Deus. É o que os homens estão fazendo, é o que o Brasil está fazendo. A sociedade está se perguntando por que tanta violência. Fomos surpreendidos essa semana, no dia 13 de março, com aquele massacre numa escola Raul Brasil, em uma cidade chamada Suzano, a 50 quilômetros da capital. 2 jovens massacraram aquela escola, e a sociedade está se perguntando o que fizeram. Eu sei o que fizeram. Estão expulsando Deus para fora do Brasil, estão detendo a verdade de Deus, sabem o que é Deus, conhecem a Deus, mas estão abafando a verdade de Deus, vivendo na sua própria concupiscência, criando um Deus imaginário para si próprio, porque é mais fácil eu dizer que não creio em Deus e formar um Deus que eu acho que deva ser assim, conforme o meu perfil, os meus desejos, a minha concupiscência. E a igreja não está livre disso. Paulo falou a Timóteo, na segunda carta do capítulo 4, o versículo 3, que virão dias em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, a palavra pura do evangelho, mas que dariam ouvidos, tendo um desejo grande no coração de ouvir palavras agradáveis, ajuntariam mestres, doutores, que pregassem conforme a sua concupiscência. Quero uma igreja em que o pecado é aberto, hoje tem igreja para isso. Quero uma igreja em que existem obscenações sexuais explícitas, hoje tem isso. Quer igreja para homossexual, lésbica, tem igreja para isso. Mas se quer um caminho para o céu, para de sufocar a verdade de Deus.
Você é indesculpável. Não tem desculpa. A maioria das vezes, quando nós recebemos uma acusação, você tem pelo menos 3 caminhos para seguir. Primeiro é negar. Segundo é se justificar. Terceiro é mentir. Mas no dia do juízo de Deus, quando as pessoas receberem a sua sentença, as suas acusações, haverá um silêncio tenebroso. Haverá um silêncio tenebroso, porque não vai ter ninguém preparado para se defender das acusações do Todo-Poderoso. Capítulo 3, versículo 19. É para isso que a lei veio, para que se cale todo homem diante de Deus e o mundo seja culpado diante dele. Todos rejeitaram esse conhecimento de Deus, todos. Isso nos leva para a terceira e última verdade. Não há ninguém inocente debaixo do sol. Não há ninguém inocente debaixo do sol. Do capítulo 1 ao versículo 18, até o capítulo 2, o verso 16, Paulo diz que aqueles que vivem sem lei, está falando dos gentios, dos não-judeus, perecerão também sem lei. Capítulo 3, o versículo 23, o que nós lemos aqui, é o que Paulo fala: todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você caímos em Adão no Éden. Romanos 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo é: vocês também, judeus, estão todo mundo num pacote só. Está todo mundo encerrado debaixo da ira justa de Deus. Foi lido aqui, foi lindo, é até romântico. Capítulo 3, versículo 16, o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse versículo vai desaguar no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida, quem não crê não verá a vida, e permanece debaixo da ira de Deus. Permanece debaixo da ira de Deus. Você não sabe o que te aguarda. Você não sabe o que te aguarda. Há um juízo vindo por aí. Foi o que mobilizou essa igreja. Foi o que mobilizou o dono dessa van para vir aqui, sair fora das 4 paredes, dizer para você: ei, Deus está te chamando para viver na graça dele, para se arrepender dos seus pecados. O evangelho é esse. Deus agora ordena que todos os homens ouçam a tua palavra, ouçam o evangelho e se arrependam dos seus pecados, porque não há ninguém inocente. Aí alguém vai dizer: e o homem inocente na África? E o índio inocente lá no meio da Amazônia, que ninguém chegou lá nele? O evangelho não chegou nele ainda, Paulo. Tem gente aí que não ouviu falar de Jesus, e aí como que faz? Eu acredito firmemente que um homem numa aldeia asiática, lá no meio do Amazonas, que nunca ouviu o evangelho, inocente, se ele morrer mesmo sem ter ouvido o evangelho, sem dúvida ele vai para o céu. O problema é: esse homem não existe. Não tem ninguém inocente na África. Não tem ninguém inocente na Ásia. Não tem nenhum índio inocente na floresta amazônica. Todos pecaram. Capítulo 3, versículo 10, como está escrito. Abre sua Bíblia aí. Romanos capítulo 3, versículo 10. Está escrito: não há um justo sequer,
Nenhum só. Não há quem entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Não há ninguém debaixo do sol que seja inocente. Nem quem nunca ouviu o Evangelho de Deus não é inocente. Se eles fossem inocentes, não teriam necessidade de ouvir o Evangelho. Paulo, por que você sofre tanto, Paulo? Por que você prega tanto? Por que você passa por naufrágio? Por que você passa pela espada, pelo perigo? Por que você sofre açoites? Por que você é perseguido? É expulso das cidades? É apedrejado? É chicoteado, Paulo? Se essas pessoas são inocentes, se eles não ouviram o Evangelho e por conta disso é um passe livre no céu, Deus não vai poder me julgar, porque eu nunca tive a oportunidade, eu nunca ouvi o Evangelho. Vai pensando assim, vai pensando nisso. Não existe inocente. Você tem necessidade de ouvir o Evangelho. É por isso que no capítulo 10, no capítulo das missões, Paulo vai desaguar a responsabilidade em quem envia pregadores. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Eles estão morrendo debaixo de condenação, sem ouvir o Evangelho, são indesculpáveis. É por isso que você tem que pregar, igreja. É por isso que a mocidade tem que impactar esse mundo. Abalem esse mundo com a vida de vocês. Sacudam esse mundo com o testemunho de vocês. Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. A razão pela qual eles precisam ouvir o Evangelho é porque neste momento, agora, neste exato momento, eles são infinitamente culpados diante de um Deus infinitamente santo. Só por causa disso. Há aqueles que vão discordar. Vão dizer, não, eles não tiveram chance. Tiveram oportunidade, morreu sem ouvir falar de Jesus. A responsabilidade é sua, você é a igreja. Por que você não foi lá? Você não pregou? Morreu sem ouvir o Evangelho. Se isso fosse um ticket, um passe livre para o céu, qual que é a melhor coisa que a igreja deveria fazer por eles? Não pregar o Evangelho para eles. Eles estão caminhando para o céu, eles estão na ignorância do Evangelho. Se são salvos por conta disso, a melhor coisa que você deve fazer é não pregar o Evangelho para eles. Senão alguém vai dizer, nós estávamos todo mundo caminhando para o céu, aí veio esse evangelistazinho aqui, estragou tudo. Porque uma vez que você anuncia, ele pode rejeitar o Evangelho, pode ser condenado. Não há inocente. Não há um só inocente debaixo do sol. Dito isto, quero encerrar com a boa nova do Evangelho. Que Paulo começa a falar sobre a justificação a partir do versículo 21. Bom, Alain deu uma palhinha aqui sobre a justiça de Deus. E que lindo, irmãos, é entender que nós éramos culpados, encerrados debaixo da maldição, da ira eterna que está por vir. Mas o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando você não tinha nenhum atrativo, Deus te viu. Eu não sei o que Ele viu em você, o que Ele viu em mim. O fato é que Ele quis nos salvar. Em João 10, 28, Ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior que todos, que tudo, e ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. É a salvação gratuita. A boa nova não poderia ser pregada sem antes você entender a sua real situação. Tem crente que está aqui, a pretensão muito minha de pensar que todo mundo aqui é novo, é salvo em Cristo, que todo mundo aqui é nascido de novo. Talvez não. Tem gente que está aqui que não entendeu a graça ainda. Ele veio um evangelho de facilidade, diluído com o mundo. Hoje em dia as igrejas estão fazendo receitas mundanas para atrair jovens. Por isso eu digo à liderança dessa mocidade, pelo amor de Deus, tome cuidado, não faça receitas mundanas, porque quem faz receita mundana vai atrair jovens mundanos para dentro da igreja. Salve vidas, prega o evangelho, mas o evangelho
puro e não diluído. Há pessoas que ouviram o evangelho misturado, diluído, um sincretismo religioso e não entenderam o que é a graça de Deus, porque ele acha que ele é bonzinho, ele acha que ele não era culpado. O que Deus quer que você entenda aqui hoje é que você foi salvo pela graça de Deus, foi justificado pela graça de Deus. Essa é a justiça que a Bíblia fala, a justiça de Deus, a justiça de Cristo, um louvor que eu sempre cito nas pregações, aquele louvor lindo que diz: vestido com a justiça de Cristo, me apresentarei a Deus sem culpa alguma. O resto é areia movediça. Foi o que Jesus fez na sua vida, minha irmã. Foi o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Você está sentado aqui porque você foi salvo, redimido. Ele te escolheu, te resgatou do pecado. Não é que você pecava de vez em quando, é que tudo que você fazia era pecado. A Bíblia diz que até a fazenda, a lavoura do ímpio é pecado. Romanos capítulo 14 diz que aquilo que não é feito por fé é pecado também. Deus te tirou do lamaçal do pecado, te perdoou, apagou o seu passado, colocou os seus pés firmes na rocha. Agora vai e anuncia o que Jesus faz pelo homem, o que ele faz por esse mundo que jaz no maligno. A justificação, o ato de Deus nos tornar inocentes em relação aos nossos pecados. Conhece isso? Tem gente que não conhece. Tem gente que está vivendo debaixo de culpa. Então, como os judaizantes não entenderam ainda o que é o evangelho da graça, acho que tem que fazer e fazer e fazer, e naquele frenesi louco de jejuar, consagrar, ir para a igreja, não perder culto, dizimar, ofertar e fazer e fazer e fazer, para ver se consegue salvação. Está tudo errado. Você foi criado para as boas obras. A salvação veio de graça para você. Você não tinha mérito nenhum diante de Deus. Ninguém vai chegar diante dele naquele dia e bater no peito: graças a mim que me esforcei. Salvação é pela graça. Foi de graça que ele te alcançou. Ele morreu na cruz do Calvário como propiciação pelos nossos pecados. É uma palavra tirada do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Aleluia. O propiciatório era basicamente a tampa que cobria a Arca da Aliança. Dentro dela estava a lei, os mandamentos que ninguém conseguia cumprir na sua plenitude. Quando o sangue da oferta, do sacrifício, aspergia sobre o propiciatório, cobria a lei. Aleluia. Quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, foi para a propiciação dos nossos pecados. O sangue de Cristo nos cobre, não permite que a lei nos alcance, porque quanto mais eu faço, mais eu vou falhar. As minhas tentativas de ser santo pela minha própria força, as minhas vontades de querer ser santificado pelo meu próprio olho, querer ser digno, querer ser aceito, tudo isso vai sucumbir, porque nós não conseguimos atingir as exigências da lei, as exigências de Deus. Por isso, aqueles que vivem sem lei perecerão sem lei. Com que base Deus vai julgar aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, Paulo? Vão chegar diante de Deus e eles terão um padrão moral, porque Deus colocou isso na mente dos homens. Há um sensor daquilo que é bom e que é mal, daquilo que é reto, daquilo que não é, chamado consciência. Paulo ainda vai dizer por que os ímpios, não tendo lei, quando praticam o bem, a mente deles aprova eles sabem que fizeram o que é certo. E um índio pode estar lá no meio da Amazônia, se ele matar, ele sabe que é errado. É um sensor que Deus colocou, a consciência dos homens. Aí esse índio vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não ouvi o evangelho, não foi nenhum missionário na minha aldeia, ninguém falou de Jesus, ninguém falou do evangelho. Tá bom, o que você acreditava? Eu acreditava que teria que ser bom, não podia matar, não podia roubar, não podia fazer isso. Ninguém consegue alcançar as exigências do próprio padrão moral. E você fazia isso, ele vai dizer: não, eu não creio em igreja, eu não creio em crente, eu acredito em fazer o bem. Ótimo. Naquele dia Deus vai te perguntar: e você fazia isso? Fazia o bem? Andava na altura do padrão que você estabeleceu para si próprio? Você não consegue andar nem no padrão que você estabelece. Vai andar no padrão que Deus estabelece. Ninguém consegue. A lei veio para isso. Quando a lei veio, avultou o pecado. Capítulo 5, versículo 20 de Romanos. A lei veio para que avultasse o pecado, para que o pecado ganhasse força. Eu não conheceria o que é pecado se a lei não dissesse: não faça, não cobiçarás, é o que Paulo diz. A lei não serve para levar ninguém para o céu. Ser religioso demais não vai te levar para o céu, meu querido.
Tá com terno e gravata e pregar eloquentemente não vai te levar para o céu. A lei aumenta o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus fez isso comigo. Deus fez isso na minha casa. Aonde o pecado imperava, agora quem manda é a graça de Deus. Agora eu paro de me esforçar para ser santo pela minha força. Eu paro de querer ser aceito pela força do meu braço e simplesmente me rendo ao amor inaudito desse Deus que se doou por mim numa cruz de braços abertos e me tornou inocente diante do seu Pai. Oh, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Aleluia. É o que a graça faz. É o que a graça faz. A maior objeção que as pessoas fazem às doutrinas da graça ou da salvação é que nós vamos ter margem para pecar. Às vezes eu prego na igreja por aí que quando chega nessa hora de falar que a salvação é pela graça, o pastor só falta tomar o microfone da mão da gente. Irmão Paulo, você vai dar margem para a minha igreja pecar. Se você falar que é de graça, os irmãos não vão se esforçar mais, não vão vir mais no culto de ensinamento, não vai se esforçar mais para a escola bíblica. Eu vou perder membresia. Não, irmão. Isso aí só pode ser especulação de um coração que não foi regenerado, de um coração que não é um coração novo. Não há margem para pecar na graça. Paulo, ele sabia que haveriam pessoas que pensariam assim na igreja de Roma, quando ele disse: o pecado foi aumentado pela lei, e aonde abundou o pecado, abundou a graça. Ele já sabia o que as pessoas diriam. Por isso no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 1, ele faz uso dessa palavra. Ele diz que pessoas vão dizer, depois que ouvir isso: então se o pecado, onde havia pecado, a graça aumentou, então viveremos em pecado para que a graça seja mais abundante. Versículo 2 do capítulo 6 vem a resposta: de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Como vocês que já morreram para o pecado vão viver nele de novo? Passou o tempo do pecado. Vocês estão mortos para o pecado e agora vivem para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Eu não sei o que um jovem galileu de 33 anos ensanguentado numa cruz tem para atrair as pessoas. Eu só sei que as missões são feitas por causa dele. O evangelismo é feito por causa dele. As igrejas são construídas por causa dele. É para a glória dele somente. Não há margem para pecar na graça. Já morreu para o pecado. Já morreu para o pecado. Dizem que Agostinho de Hipona, depois de ser convertido, a história diz que ele era um homem devasso. Já vou encerrar. Ele era um homem devasso. E depois da sua conversão, justamente por ler a carta aos Romanos, ele estava um dia no comércio da sua cidade, e uma das suas amantes na antiguidade vê ele no meio do povo e sai atrás dizendo: Agostinho, Agostinho. E ele vai caminhando. Ele percebe que era uma das suas amantes. Para não pecar, ele vai se desvencilhando, vai andando no meio da multidão para se esquivar da mulher. A mulher vai dizendo: Agostinho, Agostinho. Até o momento não tem como fugir. A mulher para ele e diz: Agostinho, sou eu. Aí ele olha para ela e diz: você é você, eu não sou mais eu. Eu já morri para o pecado. Meus irmãos, se você não fazer um monte de vomitar, você vai ser crente meia boca. O que você tem que fazer é vomitar para sempre este mundo de podridão que aplaude aquilo que Deus reprovou. Pelo amor de Deus, anuncie a Cristo, viva a Cristo. Você morreu para o pecado e agora vive para a glória de Deus. E agora que você sabe que não tem inocente nenhum, nem na África, nem na Ásia, nem em Valparaíso, a responsabilidade é sua. Capítulo 10, versículo 15 da carta aos Romanos: como pregarão se não há quem envie? Vai desaguar a responsabilidade na mão de quem? De quem envia. A igreja. De quem envia. Apoie missões. Apoie missionários. Não dá para ir? Apoie quem vai. Dá para fazer evangelismo? Dá apoio moral para quem vai. Vai Pedro, Tiago e João. Ore por eles. Cubra a vida deles de oração, mas faça missões. A responsabilidade é da igreja. Faça missões. Para que Deus tenha misericórdia e Deus salve nosso Valparaíso. Assim como John Knox
orou pedindo a Deus: dai-me as almas da Nova Escócia. Não comeu, não bebeu. O pastor que ele convidou para pregar foi no quarto dele, porque ele não comia, não fazia nada, foi no quarto dele. Ele estava caído no chão, irmão Jairo, suando, tremendo de fome. Ele dizia: Senhor, dai-me as almas da Nova Escócia, ou me mata, ou me mata. Se essa igreja fizesse isso, ou Deus salvava o paraíso, ou ele matava todo mundo, né? Meus irmãos, Deus abençoe. Não quero passar, irmãos.